Olá, boa tarde e bem-vindos mais uma vez ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos no canal 49 às 7 horas da tarde ou da noite e é repetido novamente às terças-feiras. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa, hoje fazendo o programa juntamente com José e Ricardina Gomes. Boa noite, José e Ricardina, como é que vocês estão? Noite. Estamos muito bem, graças a Deus. Já estamos no segundo domingo da Páscoa. Ok. Já passamos a ressurreição na semana passada. Aleluia. E foi uma alegria, foi uma festa enorme. A família estava reunida. É um tempo de famílias também estarem reunidas, nós católicos, como o Natal. A Páscoa é muito importante. Muito importante. Vocês não foram buscar ovos? Procurar ovos lá entre... Não, mas tivemos folares. Tradicional. Ok. Hoje é o segundo domingo da Páscoa. O que é cá de especial hoje? Hoje é a leitura dos Atos dos Apóstolos. Mas qual é a festa que a Igreja celebra hoje? É o Senhor da Misericórdia. O Domingo da Misericórdia. Domingo da Misericórdia. Quem é que começou com isso? Eu penso que é a irmã Faustina. Que agora já é Santa Faustina. Já é Santa Faustina. E por acaso eu sou devota da sua novena e gosto muito de rezar o texto da Misericórdia. A que horas é que normalmente rezam o texto da Misericórdia? Às 3 horas é o ponto mais importante. Porquê? À hora que o Senhor morreu. Ok. Pedimos a sua misericórdia e ele diz no terço da misericórdia: quem pedir nesta hora tudo que pedir, quer dizer, tudo que a gente pede que ele possa nos dar, será-nos dada essa graça. Ok. Então Santa Faustina é uma santa polaca, ela era uma freira da Polónia polaca. Sim. E teve visões de Nosso Senhor. Sim. Com muitas conversas, e João Paulo II, o Papa João Paulo II, acreditou nada. em tudo o que ela contou e instituiu a festa do Domingo da Misericórdia para ser no domingo a seguir à Páscoa, ou seja, o segundo domingo da Páscoa, não é? Yeah. Porque Santa Faustina, quando começou a ter as visões e a contar, as pessoas não acreditavam. E até foi ridicularizada e essas coisas todas. E o João Paulo II acreditou e assim temos esta devoção muito especial no segundo domingo da Páscoa. Há muitas paróquias onde até fazem uma novena antes e fazem uma celebração especial às 3 da tarde. Hoje já passou, nós já estamos hoje à noite. Nossa Senhora da Assunção costuma fazer. E noutros lugares, quase sempre nas igrejas neste dia há uma imagem, é uma pintura. Uma pintura de Jesus, que foi uma aparição que ele teve a Santa Faustina. E há uma pintura a demonstrar isso. Ainda diz que qualquer pessoa, se estiver a morrer e a gente pedir a misericórdia do Senhor naquele momento, que ele ainda pode se salvar. Deus é tão bom, é como um pai bom, que não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele agora está dando a sua misericórdia e a gente temos que aproveitar essas graças. Bem, vamos então às leituras do domingo de hoje? Sim. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pela mão dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniam-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo enaltecia-os. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderiam ao Senhor pela fé, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-os em enxergas e em catres, para que a passagem de Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse algum deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros. E todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. José, o que é que te chama a atenção esta leitura? A leitura, num princípio, era a Igreja crescia com os apóstolos. Os apóstolos estavam aumentando cada vez mais a cristandade.
naquele momento. Depois, outra parte muito interessante que eu, ao ler a leitura, notei é como as pessoas sofriam tanto com demónios e com outras doenças. Eles iam para aquela praça somente pela sombra do Pedro passasse, ficavam curados. Que tal era o poder que Jesus Cristo deu aos apóstolos. Deixou nos apóstolos. Tal era o poder. Então, nota-se que um dos dons que Deus deu aos seus apóstolos foi o dom de fazer milagres. De curar. Uhum. E eles dizem que faziam muitos mais que não estão escritos. Uhum. Sim, sem dúvida. Faziam muitos mais que não estão escritos. Yeah. Até que não está muitos escritos. Sim. Tem alguns que os apóstolos fizeram, mas não é tanto como isso. E eles chamavam a atenção do povo, não é? Com a sua maneira de viver. O seu exemplo. E a amizade, o amor entre eles. É verdade, eram muito amigos. Eles eram todos muito amigos. Era uma organização. Uma comunidade. Era uma organização do nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos hoje de organização, mas temos os padres que são da Companhia de Jesus também, quer dizer, é uma ordem hoje para formar padres, etc. Mas também eles eram de Jesus, porque eles estavam lá no cenáculo, quando Jesus entrou e saudou-os, né? E até mandou-os, etc. Que depois a gente vai falar sobre isso mais tarde. Até que, penso que foi Tertuliano, um dos primeiros padres da Igreja, disse que os pagãos, olhando para os primeiros discípulos, diziam: vede como eles se amam. Aquilo chamava-lhes a atenção. E vemos isso nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Tu tens aí um salmo, não é? Tenho. Para cantar hoje? Tenho, para cantar hoje, no Dia da Misericórdia. No Domingo da Misericórdia. Domingo da Misericórdia, mas este é o salmo da própria leitura do dia, deste domingo. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor. É admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Para sempre. Então o amor de Deus é eterno. É eterna a sua misericórdia. É dar para esta vida
e é para outra vida. É para sempre. Até, já que estamos aqui, posso falar uma história de uma senhora, há poucos tempos, na própria televisão, a falar, ela dizia que era uma pessoa milionária. E o repórter que estava lhe perguntando, perguntou-lhe porquê. Porque era assim, porque eu sou de Cristo, dos apóstolos, eu sou da ressurreição. É uma herança. A vida daqui e a outra vida lá, ela não queria perder a sua alma por nada, porque a sua alma seria para sempre com o Nosso Senhor. Então ela é uma pessoa milionária, porque, como ela dizia, porque às vezes as pessoas são milionárias e perdem a sua vida. Às vezes são milionários, mas não são ricos. Não é? Tem milhões, mas não tem riqueza das coisas que contam. E se tem, ela fica aqui. Ou não se pode levar nada? Nada, nada. E tal pena. Não pode levar nada. Tal pena, eu tinha umas coisas O para que é que tu levar. querias levar? Eu já Há tenho uns umas trocos coisas lá. Para uns dinheirinhos lá. Podia-me ajeitar Não lá. querias levar a tua mulher contigo Não, mas também? assim que tu Ou morreres... também se pudesse ter uma coisinha ao lado, era bom também. assim que tu morreres, para não ires muito desconsolado, eu deixo-te e mando os cheques dentro do caixão. Bem, mas aí não sabemos se o banco já acabou ou se o cheque tem cobertura. Ai, meu Deus. Ok. Está bom, só. Tudo isto que está aqui no mundo é só para aqui. Assim. Temos que ter alguns savings lá em cima. E como é que se faz? Como é que se manda dinheiro lá para cima? De muitas maneiras, João. De muitas maneiras. Como é? Diz-me uma. Os savings que a gente... Tudo de bom que a gente faz aqui, ao mais pequenino que seja, é dinheiro que a gente está a pôr nos savings lá em cima. E que esta mão aqui, não sabe o que esta está fazendo. Porque aí é mais valor ainda. Os juros são mais altos. Os juros são mais altos. Mas eu gosto de dar com esta e gosto que esta veja. Então, os juros são mais baixos. Então, eu também. Então, Vais ter menos lá, vais ter menos. Porque até muitas vezes. já recebeste aqui embaixo, já não posso receber lá em cima. A gente até, assim, quando faz uma obra de caridade, muitas vezes a gente quer que os outros vejam que a gente fez algo Então, em comum, não já é? tens a tua recompensa, senhor. Porque se uma pessoa faz uma coisa boa para os outros verem e os outros viram, Já está, tudo feito. já está pago. Está pago. Isto é tão bonzinho, este paciência. senhor já está fez... pago. A gente chega lá acima e pensa, senhor, onde é que está aquilo que... Não, Não, já te foste pagar pagar, lá embaixo. já ficaste Está pago. grande lá embaixo. Então, isto tudo que nós fazemos neste dia domingo do Senhor, isto é meio complicado. Não é tão fácil assim. Não, isto é outra história. Bem, caros amigos, nós vimos a primeira leitura e o salmo da missa de hoje. Agora, na segunda metade do programa, vamos ouvir o que é que Jesus Cristo fez no dia da sua ressurreição à noite, como ele se encontrou com os apóstolos e o que é que ele disse. Vamos ter um pequeno intervalo, a gente volta. Então, até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje é o segundo domingo da Páscoa, também conhecido como o Domingo da Misericórdia. É o domingo da Festa da Misericórdia, uma festa instituída por João Paulo II, depois de umas visões que uma freira na Polónia teve. Já falámos nisso na primeira parte do programa, foi Santa Faustina. Agora vamos ao Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uau, temos aqui muita coisa. E muita coisa mesmo. Muita coisa. Muita coisa. Qual é uma das coisas, José, que te chama a atenção ao ouvir esta passagem do Evangelho? Uma das muitas e fortes que me chama a atenção é o poder que Jesus Cristo deu aos apóstolos para irem. Eu vos envio como Deus me enviou a mim. Onde houver pecado, se vocês perdoarem, será perdoado. E se retiveres o pecado, será retido. É um poder, uma força muito grande que hoje ainda penso que aqueles que são descendentes dos apóstolos, que são os nossos bispos, que depois também dão o poder aos sacerdotes e aos diáconos, terem o poder de perdoar pecados. Nessa questão de diácono ou como sacerdote, aí eu não sei, é melhor tu explicares. O diácono não tem poder de perdoar pecados. Mas tens razão. Mas tem poderes também. Logo no dia da ressurreição, Jesus instituiu o sacramento da confissão. Uhum. É interessante. É muito interessante. Ele, com a sua ressurreição, redimiu-nos. E com o batismo, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Fazemos parte da Igreja. Mas podemos sair, ficar fora pelo pecado mortal. E a preocupação de Jesus, logo no primeiro dia, instituir uma maneira, um método de perdoar os pecados. Porque ele diz abertamente, ele soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Quer dizer que não é o poder dos apóstolos por si. É em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo é que eles têm esse poder. Mas ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Sim, mas eu tenho falado com muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas em vários lugares. Católicos. E mesmo cristãos igual a gente, somos católicos pela Igreja de Cristo e dos Apóstolos, e eles não acreditam na confissão. E é um grande problema grave, porque eles não sabem se estão perdoados ou não. Que eles dizem: eu confesso-me a Deus. Há pouco tempo mesmo, ela é testemunha, tivemos lá no lugar, lá no norte, e um rapaz ainda novo e diz: não acredito nisso. Quer dizer, como é que pode? E diz que é católico. Quer dizer, são católicos, como eu sou. Quer dizer, ser católico e não acreditar na confissão não é assim uma coisa tão única. A gente vê isso muita vez, porque também vemos muita gente ignorante.
É claro, Não é? não estudam, não. E mesmo que não estudam, nem prestam atenção e às vezes não vão aos lugares Não onde estas coisas se dizem. não convém. Também. Agora, uma coisa Também. que eu acho estranho é as pessoas não são católicos, são cristãos, lêem muito a Bíblia e esta frase aqui, esta frase que está dizendo aqueles a quem perdoares serão perdoados, eles não usam esta frase. Yeah. Se não for na confissão, não sei esta frase onde é que se aplica. Não é? Pois, Se não é na confissão, porque diz àqueles a quem perdoares os pecados. Quer dizer que o discípulo ou o apóstolo de Cristo está perdoando É claro. a alguém. Yeah. A gente vê isso é na confissão. E, portanto, fora da confissão, eu não sei onde é que se aplica esta frase. Ele também poderia dizer a gente perdoar o nosso irmão as faltas uns com os outros, mas aqui ele está enviando para perdoar os pecados. E porque diz também, e àqueles a quem os retiverdes, eles serão retidos. Justamente. Então quer dizer que os Eles apóstolos têm o poder. ficaram com o poder de O dar poder. o perdão É. ou de retirá-lo, Sim. de não o dar. Isso é verdade. Se acha que a pessoa não está arrependida e se não tem as condições necessárias para receber o perdão de Deus, eles têm o poder de não dar o perdão. E a gente, quando diz, eu confesso os meus pecados só a Deus e não preciso dos apóstolos, então a gente também devia dizer, então vamos tirar esta frase da Bíblia, porque é que está isto aqui? Justamente. Pois isso é que me incomoda. Não faz falta nenhuma aqui. Pois isso mesmo é o que me incomoda, porque em várias situações que eu estive, ele diz assim, não, eu confesso-me a Deus, eu não... Mas não foi isso que Jesus disse. Pois aí está o problema, quer dizer, não acreditam. E às vezes há pessoas que fazem as suas próprias regras, em vez de seguirem as Sim. regras de Jesus, É verdade. fazem as suas próprias regras. O Senhor também diz aqui, é interessante a parte de Tomé, que só acredita se vir. Então a gente, como não vimos, até hoje não podíamos acreditar, não é verdade? Claro. Claro. Só é uma fase muito engraçada. E há muitos que não viram e que não acreditam. Justamente. Sim, isso hoje continua. O Tomé foi o primeiro. Sim. Mas há muitos a Foi seguir. o exemplo, mas o Senhor fez ver a ele que felizes aqueles que não viram e acreditam. Porque tem mais mérito. Porque se eu vejo uma coisa, não preciso ter fé, estou a vê-la. Está a ver? Não precisa? Não é? Claro. Eu, se já estive na Austrália, que eu nunca estive, mas se eu já estive na Austrália, não preciso acreditar nos outros que dizem que a Austrália existe. Não, já estive lá, já vi. Pois. Não é? Agora, se eu nunca fui a um lugar ou não conheço uma coisa, eu tenho que acreditar naqueles que me dizem a respeito daquilo. Yeah. Eu acredito e fico a saber. A mesma coisa também nas realidades eternas. Só Jesus Cristo é que esteve nos dois lados, cá e lá. E veio cá, e estava cá. E ele dizia abertamente a respeito do seu pai que estava lá. E portanto, ele dizia, sabia o que estava a dizer, a gente acredita. Não é? É preciso fé. É preciso fé. Isto já não é uma pergunta, não é para ficar aqui, mas será que as pessoas que vão à minha paróquia, que não acreditam na confissão, quer dizer, não acreditam no poder que a confissão tem, será que essas mesmas pessoas não acreditam na realidade da Eucaristia, que Jesus Cristo está vivo ali? Como a confissão é uma dúvida, a Eucaristia também será uma dúvida. Não sei, João Paulo II dizia muitas vezes que o catolicismo não é uma religião de cafetaria, em que a gente vai com a travessa e escolhe só o que quer, só o que lhe convém. É verdade. A gente tem que... Ou acredita... Yeah, a gente tem que levar a enchilada toda. Toda de uma vez. Não podemos... eu acredito nisto, mas não acredito naquilo. Bem, a gente ou acredita no que Jesus nos disse, em tudo o que Ele nos disse, ou não acreditamos. Mas eu outro dia, pessoas que estudaram e na televisão portuguesa tiveram coragem de dizer: eu sou de fundo católico, mas eles têm que mudar muita coisa. Quer dizer, para a vontade dele, a Igreja tem que mudar. E assim que a Igreja mudar para a vontade de todos, já não há mais Igreja de Cristo, na minha opinião. Claro. Não há mais Igreja de Cristo. É a Igreja que o povo está fazendo às suas maneiras. Tem várias por aí. Tem muitas. Muitas. Tem muitas e ainda vai vir mais. E vai vir mais. Uma das frases aí logo no começo que também gosto é que Jesus, quando apareceu no meio deles, que eles estavam assustados,
Ele diz, a paz, esteja com... convosco. É verdade. É interessante. Ele veio trazer a paz. E a paz, às vezes, em circunstâncias que parece que há muita turbulência, mas os que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, lá no fundo e no seu íntimo, têm sempre uma grande paz e uma grande consolação, uma alegria que o mundo não pode dar. E ele disse, até aqui, disse mais do que uma vez, porque dali uma semana ele apareceu aos discípulos e o Tomé estava, e ele começou outra vez, a paz esteja convosco. Então, com a ressurreição de Jesus e a gente que o aceita, a gente recebe aquela paz que ele vem trazer e que só ele é que pode dar. Uma outra coisa também que podemos, uma lição, é esta. O Tomé não estava. Não estava como os outros. Não, na primeira vez não. E o que é que aconteceu? Qual é a primeira coisa? Começa a duvidar. A gente também, quando deixa de ir à igreja, a gente quando não está com o povo de Deus, a gente quando não está onde está Jesus a transformar a hóstia e o vinho no seu corpo e no seu sangue, e ouvir a sua palavra, a gente está fora, o que é que a gente começa a fazer? Começa a duvidar. Tal e qual como o Tomé. Agora, o Tomé teve a hombridade de, na semana seguinte, estar lá. E a gente também, se um domingo falta à missa, espero que a gente tome o exemplo de Tomé e no domingo seguinte esteja lá. Para que às tantas não começamos a duvidar. Porque se a gente não pratica a religião por inteiro e todos os domingos e da maneira como a igreja manda, a gente começa logo a duvidar. Tal e qual como Tomé. E quando as pessoas não vão, não acredito na comunhão, na confissão, mas eu sou católico. Então não estiveste lá, não estavas lá. Porque se estivesses lá sempre e ouvisses tudo, não aceitavas só isto e rejeitavas aquilo. Porque quando Jesus Cristo fundou a igreja, foi com tudo. Bem, caros amigos, hoje é o segundo domingo da Páscoa, é também o domingo da misericórdia, de uma festa especial. Nós estamos ainda no tempo pascal, continuamos a alegrar-nos pela ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e ainda podemos dizer Feliz Páscoa. Obrigado a todos pela vossa atenção, boa noite e adeus.